Olá você, tudo bem? Boa noite, estamos chegando para mais uma de nossas edições do Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos com as reportagens e as entrevistas e, claro, um conteúdo muito especial que nós separamos especialmente para você. Informações você amplia bitcointv.com.br, também você nos segue através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e, claro, também em nosso canal do YouTube. Nós vamos estar trazendo para vocês hoje uma entrevista que foi realizada dentro do programa Conexão, está abordando sobre os eventos e campanhas para este setembro, né? E a gente vai estar trazendo para você, então, todos os detalhes de uma entrevista que nós realizamos abordando o assunto conscientização sobre doenças relacionadas à saúde do cérebro. Nós conversamos com a Joy Stedley, psicóloga diretora do Método Supera de Caxias do Sul, e conversamos também na ocasião com o Dr. Ricardo. Ele é neuro e nesta ocasião nós mergulhamos no assunto relacionado ao Alzheimer. Muito interessante, né? Nós nos aprofundamos a assuntos com a neurologia do Dr. Ricardo sobre o Alzheimer, algo que poucas pessoas têm um conhecimento profundo e muitas pessoas têm uma certa insegurança, um medo quanto a tudo isso. Mas que cuidados são necessários para que nós possamos trazer dignidade para quem está enfrentando este período. Nós vamos dividir essa entrevista em duas etapas para melhor compreensão de você, telespectador. Na primeira etapa, a gente vai trazer o Dr. Ricardo, neuro, abordando esta temática, um pensamento, uma visão, alguns pontos específicos sobre o Alzheimer. Na segunda etapa, nós vamos estar trazendo para vocês a Joy Stedley, fazendo um convite muito especial sobre, as atividades do Setembro Roxo e uma ação solidária que será realizada no Lar São Francisco. Vamos então à primeira etapa com ele, o Dr. Ricardo. É com você. A doença de Alzheimer ainda não tem uma causa muito bem explicada, então a gente não sabe o porquê dela. E isso atrapalha um pouquinho a questão do tratamento. Nós temos várias hipóteses, que causam a doença de Alzheimer, seja por acúmulo de algumas substâncias no cérebro, seja por uma diminuição da atividade cerebral específica de alguns neurônios. Então são diversas possibilidades que nós temos ainda não temos a certeza. E essa incerteza que nos atrapalha um pouquinho o tratamento. Mas é sempre importante lembrar que o diagnóstico precoce ajuda muito nesse tratamento e diminui muito as dificuldades que o paciente possa vir a apresentar com o passar do tempo. A doença de Alzheimer, como eu falei, em 2050 esse valor é tão assustador, mas hoje no mundo nós temos em torno de 35 milhões de pessoas já com doença de Alzheimer. A nível Brasil, aqui 1,5 milhão de pessoas são diagnosticadas com doença de Alzheimer, e quando a gente chega na nossa região aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 120 mil pessoas no Rio Grande do Sul hoje têm a doença de Alzheimer. Só que uma coisa que chama atenção é que dessas 120 mil pessoas, apenas em torno de, 20 a 30% têm o diagnóstico firmado da doença de Alzheimer. Então a gente tem um número de 80% talvez de pessoas que têm a doença de Alzheimer e ainda não receberam o diagnóstico da doença. E isso é muito ruim, porque a gente vê que a doença de Alzheimer, como tu falaste muito bem no início da conversa, ela é uma doença que afeta principalmente a memória, mas não é só a memória que é afetada. Então a gente tem várias outras questões afetadas na doença de Alzheimer que também prejudicam muito o dia a dia do paciente com doença de Alzheimer, que dificultam muito as atividades diárias dessa pessoa, e isso reflete também na família. Então não é uma doença somente do paciente, é uma doença da família que traz um prejuízo funcional a ele e que também traz um prejuízo funcional da família. A gente fazer talvez uma rede de atendimento desses pacientes com doenças degenerativas, com acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, acompanhamento fonoaudiólogo, fisioterápico, que são terapias não medicamentosas, mas que auxiliam e muito o portador com doença de Alzheimer. Então, o tratamento ele não é só medicamentoso, a gente precisa de uma rede, como a Joy falou muito bem, ela do ponto de vista de clínica já faz esse acompanhamento muito mais individual, e o paciente com doença de Alzheimer, ele é um paciente que necessita desse cuidado individual, não é um paciente que é a mesma doença,
do ponto de vista básico. O paciente tem doença de Alzheimer, então todos são iguais. Não, a gente tem diferenças muito marcantes em cada paciente. Então, muitas vezes, quando o paciente e a família recebem um diagnóstico de doença de Alzheimer, o que eles pensam? Meu Deus, ele vai ficar daquele jeito. Porque existe sempre algum conhecido, alguém que tem uma doença mais avançada. Mas é importante a gente saber que muitas vezes a doença se apresenta de maneiras diferentes. Ou seja, como falaste muito bem no início do programa, a gente tem a memória. A principal alteração que a gente relaciona com a doença de Alzheimer é a memória. Perfeito. A memória recente, aquela mais perto da gente, que a gente guardou há pouco tempo. O paciente com doença de Alzheimer, ele começa as alterações nesse momento, com alterações pequenas, de não lembrar pequenas coisas, mas é muito importante a gente fazer uma diferença aqui, eu queria frisar, entre a memória específica da doença de Alzheimer e a memória que é uma memória que a gente pode esquecer, digamos assim, que seria uma memória de trabalho, que a gente chama. Por exemplo, cheguei em casa, larguei a chave, não lembro onde está a chave. Bom, isso é normal, não é uma memória que tem que ficar fixa no nosso cérebro. Então, esses esquecimentos que são muito comuns no dia a dia, fui na geladeira, abri a porta da geladeira e não lembro o que eu tenho que comer, o que eu fui pegar. Aí eu volto no quarto e relembro. Então, essa é a memória de trabalho. Essa não está relacionada com a doença de Alzheimer. Então, isso é muito importante porque essa é a primeira coisa. Opa, eu tenho Alzheimer. Né? Então, é importante. A memória da doença de Alzheimer é uma memória que ela precisa estar segmentada. É uma memória que a gente precisa ter ela guardada por algum motivo. Números telefônicos, alguns compromissos. São essas alterações que podem levar a pensar em doença de Alzheimer, né? E como falaste bem, assim, não é só a memória, é o cotidiano, são atividades que o paciente tem que ele começa a ter dificuldades em relação a cozinhar, esquecer a panela no fogo, a guardar itens em lugares diferentes. Por exemplo, quando abre a porta do guarda-roupa, tem uma panela lá dentro. Isso também pode ser um sinal de doença de Alzheimer. Eu costumo dizer que na vida a gente sobe uma pirâmide, né? Então, uma piramidezinha que a gente vai subindo e aprendendo. Desde amarrar o sapato, colocar a camiseta, escovar os dentes, cozinhar, aprender a dirigir. O que a doença de Alzheimer faz? Faz essa pirâmide ao contrário. A gente começa a esquecer aquilo que foi segmentado por primeiro, as informações mais recentes, e começa a perder isso ao longo do tempo. Então pode chegar um momento em que o paciente com doença de Alzheimer pode não saber amarrar um tênis, pode dar uma camiseta para ele e ele não saber como vestir a camiseta. E isso é a evolução da doença de Alzheimer. E não necessariamente todos os pacientes com doença de Alzheimer vão ficar acamados. Tem muitos pacientes que ficam com muita alteração do ponto de vista mais cognitivo do que físico, como tem pacientes que podem ter acometimento físico muito importante. Então, essas particularidades que determinam a forma do tratamento medicamentoso e não medicamentoso para esse paciente e um cuidado, e requerem um cuidado mais específico com cada um deles. Muito interessante, né? Obrigado, doutor Ricardo, que traz uma contribuição muito grande para aprofundar um tema tão importante. Nós vamos agora trazendo a segunda etapa, no qual a Joyce Tedler fala um pouquinho mais sobre uma campanha que eles estão realizando através do Supera Caxias, que visa, então, trazer a conscientização sobre o Alzheimer dentro dos eventos do Setembro Roxo, em uma ação solidária que será realizada no Lar São Francisco. Preste atenção nesse trecho. E aí o Supera pensou em auxiliar o Lar da Velhice, que a gente sabe que depende da assistência social, enfim, depende da sociedade para se manter. Então, a semana que vem, nós vamos estar com o Drive-Thru Solidário, que vai acontecer no dia 12, que é no sábado, aqui no Supera Exposição, que fica na Andrade Neves, esquina com a 18 do Forte. Então, nós vamos estar falando a semana que vem exatamente como as pessoas vão poder ajudar e todas as necessidades que o lar tem. Então, nós vamos estar falando também com a Ana Alice Carrer, que é a presidente do Lar da Velhice, e ela vai nos ajudar a informar o que aquelas pessoas, e muitos com Alzheimer, inclusive, precisam e de uma maneira geral, como funciona, né, os relacionamentos lá. Então, nessa segunda semana, a doutora Fernanda vai falar e a Annalise Carrer vão estar informando também. Na terceira semana, nós vamos ter a participação de um aspecto também que é muito importante frente à doença, que é a questão da nutrição, tanto em relação à prevenção, quanto ao processo mesmo da doença. Então, nós vamos ter o apoio
da nutricionista Fernanda Farias, da Clínica Nutrindo Emocional, que também falará da importância, né, para a saúde do cérebro. E vamos ter também, nesse processo todo, o apoio de algumas pessoas e algumas empresas que vão estar colaborando para que esse drive-thru aconteça com sucesso. Então, o apoio da Copenhague, do Quinta Estação, que vão estar promovendo algumas coisas para que as pessoas que... Cada um de nós pode fazer nossa parte, né, nessa ação solidária que vai ocorrer, então, neste dia 12 de setembro, ali no Lar São Francisco. E, claro, também que você pode buscar, né, sempre uma ampla rede de apoio, buscando pessoas ligadas à psicologia, que tem um amparo muito grande para trazer um fortalecimento de vínculos familiares numa etapa como esta, né? Nós vamos agora trazendo ele, nosso coach financeiro, para você, o Natanael Buogo. É com você. Você já fez seu projeto de economia? Sou o coach financeiro Natanael Buogo da Inteligência Aplicada e esse é o assunto de hoje. É muito importante reunir toda a família para apurar onde deve ser desenvolvido o projeto de economia. Algumas perguntas que irão lhe auxiliar para colocar esse projeto em prática. Em qual setor estou gastando muito? É necessário esse gasto? Onde posso cortar? O que posso cortar? Existe algum produto similar no mercado e mais barato? Como está meu plano de telefonia? Supermercado? Minhas dívidas? Veja que temos tarefas para fazer e a disciplina para colocar em prática é fundamental. Responda essas perguntas e, se tiver dúvidas, entre em contato, pois estou disposto a fazer este projeto acontecer. E vamos agora abordar um pouco de assuntos relacionados à previsão do tempo. A previsão do tempo sinalizando alterações e mudanças climáticas frente aos quadros apresentados anteriormente. Isto mesmo. Ontem nós estávamos anunciando temporais, chuvas de alto acúmulo. Nós estávamos também trazendo possibilidade de um final de semana, um feriadão com muitas instabilidades. Pois é. A previsão do tempo está trazendo leves alterações, né, e correções sobre tudo isso. Conforme vai averiguando os dados, a acertabilidade vai crescendo cada vez mais. O certo é que para amanhã, quarta-feira, as temperaturas vão subir bastante. Nós vamos ultrapassar mais uma vez a barreira dos 20 graus para o período da tarde, sol brilhando entre nuvens durante toda a quarta-feira. Na quinta-feira, estava marcando possibilidade, né, de temporais ou de chuvas mais intensas. Pois é, essa chance diminui dessas chuvas mais intensas, mas poderemos ter pancadas de chuvas isoladas ou alternadas no período da tarde. Para a sexta-feira, a previsão do tempo destaca já que há uma certa estabilidade do tempo. Não haveria chuvas, ficaria um clima semelhante ao vivido nesta terça-feira. Muitas nuvens e o sol tentando aparecer. Um outro prognóstico que apresenta uma alteração climática bastante profunda é no final de semana. Final de semana, o sábado, o domingo e a segunda-feira estava marcando com muitas chuvas. Agora estão falando em possíveis pancadas de chuvas. E ainda, se em alguns dias específicos do final de semana, a gente vai adiantar isso nos nossos próximos programas, poderemos ter a decorrência somente de pancadas isoladas em pontos específicos da região serrana, em um tempo muito fechado e semelhante ao que nós vivemos nessa terça-feira. Claro que isso é muito cedo para se adiantar, porque a gente vai trazendo mais detalhes à medida que a semana vai avançando. Mas parece que o feriadão vai ter outro contexto, com possibilidade até mesmo de o sol aparecer, mesmo que por entre nuvens, em dado momento ou momentos específicos, ou seja, pela manhã ou na parte da tarde. Para os próximos dias, a partir de quinta-feira, as temperaturas se estabilizam também. Nós vamos estar nas médias mínimas das casas dos 10 graus e a média máxima
praticamente em todos os dias de 18 a 20 graus. Será muito semelhante ao clima vivido nesta terça-feira, mas isso é assunto para os próximos dias. O nosso Bitcoin News vai fechando por aqui. Nós vamos agradecendo a presença de todos, o carinho, você que nos acompanhou, muitíssimo obrigado. A gente volta amanhã, né, trazendo mais informações, trazendo mais notícias para vocês acompanharem junto conosco. E claro, você quer mais informações, bitcointv.com.br. Estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta você pesquisar por Bitcoin TV. Procura lá e curta nossas páginas, acompanhe nossas programações. Amanhã estaremos aqui, eu e Romualdo Colatti, a partir das 7 horas da manhã com o Bitcoin Bom Dia, as primeiras informações da manhã. Um grande abraço, tudo de bom para você e até amanhã. Boa noite.